Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala, Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Também dá continuidade nesse curso aí, tá? Curso de prevenção ao uso e a recaída do crack. Exatamente. Como eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, vou classificar como um vídeo. No vídeo anterior, a respeito de que eu fui usuário. Contei um episódio, né? E vou agora nessa aula, ou seja, nesse vídeo de hoje, vou compartilhar com você algumas situações que eu vivenciei, que eu passei, que não foram muito agradáveis e foram muitos e muitas. Certo dia estava eu em casa, eu já não estava mais morando com a minha mãe. Eu já tinha saído da casa da minha mãe, fui morar na casa do meu pai, não deu certo, fui para morar na casa da minha tia, não deu certo, fui para casa da minha avó, fui para casa de um tio, também não deu certo. Mas eu estava morando nessa casa do meu tio, quando o melhor amigo de infância, cara, gente boa, infelizmente ele foi assassinado, né, devido ao uso compulsivo do crack. Exatamente, devido às consequências. Veja bem, você que está assistindo aí, você que adquiriu esse curso, você que talvez você não seja o usuário, mas é alguém da sua família que você muito ama, um ente querido, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, seja quem for, tá? Não é fácil. Não é fácil. Te falo por experiência própria, não é fácil sair das drogas. Não compare a vida do seu pai, da sua mãe, seja quem for da sua família que esteja no uso, tá? Com a vida do fulano, ciclano ou beltrano. Não compare. Muitas pessoas que eu conheci, tá? Que eu conheci não precisaram de um centro terapêutico, mas fizeram uma troca, uma substituição. Substituíram o crack pela bebida alcoólica, substituíram o crack pela maconha, pela cocaína, e assim vai indo. Cada um foi levando de uma forma diferenciada. Então, Rafael Silva de Oliveira, filho do Romão Fernandes de Oliveira e da Maria José Silva Santos, tá bom? Passei por esse caos. No ano de 2008, quando eu tinha 18 anos de idade, foi quando eu conheci o crack. Mas antes de eu conhecer o crack, antes de eu ir para aquele evento, ficando lá na porta do clube de festa, antes de sair mais um tio para a gente poder usar, teve toda uma percussão por trás disso. Como eu já falei anteriormente, que outras pessoas já haviam falado para mim do perigo que era se envolver com essa substância química. Beleza. Então, certo dia estava eu lá em casa, na casa que era do meu tio, na época, e que ele tinha cedido para mim morar lá. Então eu estava lá e naquela época eu fumava maconha e bebia também. Então eu fui lá pro quintal, para a parte do quintal lá da casa, e sempre iam umas pessoas lá para a gente poder fazer o uso da substância química conhecida como a maconha. Todos os dias, era de lei, todos os dias. Se eu não usasse com as outras pessoas, sempre tinha alguém que ia lá e usar. Então, beleza. Eu não vou falar o nome dos envolvidos, porque não cabe. Não vou falar de ninguém aqui. Não vim para falar de ninguém. Vim aqui para falar da minha história, compartilhando com você em forma de curso. Quem sabe os passos que eu segui vai te ajudar também a trilhar esses mesmos passos em forma da distância da substância química. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um terapeuta, não é isso. Fórmulas, tá? Ou seja, estratégias utilizadas para o seu dia a dia, para você aplicar no seu trabalho, seja no escritório, seja no carro,
né, como motorista de aplicativo, seja como um bombeiro, seja o que for, cara. Não interessa. O importante é você ter esse desejo ardente dentro de você, querer parar. Esse é um dos passos primordiais. É você querer parar de usar. Você tendo esse desejo, pode ter certeza que você vai ser muito impactante. Eu me lembro dessa parte de desejo. Eu me lembro que Caim utilizou o desejo de uma forma negativa. Quando Deus falou para Caim que o desejo estava, né, com ele e que cabia a ele dominá-lo, entendeu? Só que esse desejo que Caim estava tendo naquela época era o desejo de destruir a vida do próprio irmão, do irmão dele, Abel. E ele não seguiu o conselho de Deus, foi lá e matou o seu próprio irmão. Então, eu estava lá no quintal de casa, tinha bolado mais os amigos. Amigos, estavam comigo lá, eram meus amigos, não interessa, eram meus amigos, estavam comigo lá. Nós trocávamos ideia, confiança um no outro, eles entravam lá em casa, nunca fizeram nada de mal comigo, a não ser usar substância química comigo. Beleza, estávamos lá conversando e tal, aí chegou esse meu melhor amigo de infância, cara que a gente cresceu praticamente junto, sempre relato isso, um episódio que a nossa amizade era tremenda naquela época, a gente até compartilhou a mesma namorada. E eu com outras meninas que ele ficou, eu fiquei com uma, ele ficou com ela. E assim, a gente não tinha aquela malícia, né, de traição, isso aí, eu vou te pegar, vou te bater, vou te... Não, não. A gente tinha o maior respeito um com o outro nessa parte. Certo, uma que trabalhava na casa dele, que essa daí ele tinha o maior ciúme dela, e eu fiquei com ela, mas não vim aqui para falar de garotas que eu fiquei, não. Só pra gente mostrar aqui pra você que eu tinha com esse rapaz uma amizade profunda. Então essa garota que ele não gostava que eu ficava com ela, quando ele me compartilhou isso, eu não fiquei mais com ela. Mas por quê? Porque assim, o mais importante pra mim era o respeito na amizade que nós tínhamos um com o outro. E então nesse dia, eu estava lá com 18 anos de idade, já conhecido como sendo um pouco cabeça. Já tinha entrado em gangues, tinha participado de gangues, não facção, como essas grandes que a gente vê aqui no São Paulo, Rio de Janeiro e outras localidades. Mas era pequeno da comunidade, poucas pessoas, entre 30, 40, 100 pessoas no máximo. Então estavam lá, entende? E nesse dia ele chegou, só que ele já era usuário do crack. Ele é mais novo do que eu, mas ele já era usuário do crack. Então eu cheguei pra ele e falei, cara, sai dessa, mano. Eu, na minha concepção, no meu entendimento, a substância química que eu utilizava naquela época, a maconha, era mais aceitável do que aquela que ele estava usando. Até então, para se usar a maconha, a gente não fazia o que eles faziam. A gente não trocava tudo, a gente não vendia tudo que a gente possuía, né? Ficava altas horas da noite na correria, atrás de mais substância e tal. Não, a gente acendia 1, 2, 3, 5 no máximo, pronto, acabou, mano. Vamos lá, vou curtir o que nós chamava lá de lombra. Chegava lá e ia assistir, ia comer, né? Dormir, ou ficar no futebol, e essas questões. Então ele chegou lá e eu peguei e comecei a falar para ele, pô, cara, sai dessa vida, mano. Ele olhou assim para mim e também não falou nada. Ele não falou nada, a gente tinha um respeito um com o outro tremendo. Ele não falou nada. Ficou me olhando assim, ele estava cocado, de coca, ali, e eu aqui sentado. E eu peguei e falei com ele. Ele estava cocado por causa da forma do vento e era aberto, então ele precisava de uma certa limitação na questão do vento para não destruir o que ele ia utilizar. Então, nessa parte aí, eu conversando com ele, dando um maior conselho para ele, ele me ouvindo, tá ok. Beleza. Tempo depois, lá vai eu estar no uso. Sabe o que ele falou para mim? Nada. Exatamente, ele não falou nada.
Ele nunca apontou o dedo pra mim assim, aí e tal, né, tu que porque não sei o que e tal, naquele dia tava me dando maior conselho e tal. Não, ele simplesmente não falou nada. Quando eu estava lá no uso compulsivo, eu fui entender que o meu amigo estava naquela cilada, não era porque ele queria. Não era porque ele simplesmente, não, eu quero continuar nessa parada aqui, eu quero ser esse doidão, eu quero continuar essa viciada e pá, destruir minha vida, destruir o colégio, destruir isso, aquilo, outro. Não. Era uma força que sugava, como eu falei no vídeo anterior, a pessoa entrar dentro do redemoinho e para todos os lados que a pessoa olha, vê simplesmente a substância química. Ela consome todas as energias, destrói todos os pensamentos, se tornando única no centro da mente. Eu não estou falando aqui de termos científicos, eu estou falando de experiência. Eu estou falando com você aqui de experiência, não é uma coisa que eu li num livro, não. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Eu vivi esse inferno. Até mesmo tem um livro que eu estou finalizando, que fala justamente dessa prisão, entendeu? Dessa prisão, onde a pessoa ela se torna prisioneiro, escravo dessa substância química. Então todos os dias eu estava na correria, eu estava vivendo para usar e usava para viver. E aí eu fui entender o porquê. E ele já tinha sido ameaçado por diversas vezes de morte. E até então, no presente momento, não tinha acontecido nada com ele. Entendeu? E ali estava eu. Tá ok. Então, nessas experiências, eu vendi tudo. Quantas e quantas foram as vezes que eu furtava as coisas da casa da minha mãe? Quantas e quantas vezes eu chegava na casa da minha mãe, naquela época lá, com R$5 eu conseguia comprar. Depois da recaída que eu tive, era R$10. Uns R$5 não conseguia comprar, era 10. Mas eu vou chegar nessa parte mais lá na frente. Agora nós estamos aqui no ponto que eu usei pela primeira vez. Da recaída eu vou falar depois, que é por isso que o curso é Prevenção ao Uso e a Recaída. Exatamente, a recaída. Eu recaí também. Então eu não vou falar aqui para você de um termo técnico. Vou falar de uma experiência vivida por mim. Compartilhar com você uma experiência real. Então, ok. Então, um certo dia chego em casa, já estava eu sendo usuário, já estava eu com uma esposa, já estava eu com um trabalho, estava eu com uma mentalidade pensando que eu iria mudar de vida. E aí eu comecei cada vez mais me afundar. Cada vez mais eu cavava a fossa que eu estava dentro. Eu ia falar minha, mas não era minha. Que eu estava dentro, cavando. Como se eu comecei a me imaginar como José. Portanto, José foi lançado e eu entrei. Não me lançaram, eu entrei. José não, José, aquele que os irmãos lançaram numa cisterna, exatamente, aquele filho de Jacó. Então, foi lançado. Portanto, José não usou substância química. Eu estou falando de mim que usei uma substância química, realmente uma substância química que consome tudo e todos. Ela destrói todos que estão próximos. Infelizmente, essa substância química é terrível. Terrível mesmo. Então eu estava cavando aquela fossa que eu estava dentro, aquela cisterna que eu estava dentro, com as minhas próprias mãos, me destruindo e afastando todos que estavam perto de mim. Então nesse dia eu cheguei em casa, tinha acabado de receber, e a esposa que estava comigo naquela época foi uma guerreira. Ela chegou para mim e falou assim, ó, a gente está sem nada em casa. Sem nada para comer. E você já recebeu? Ela me perguntou. Eu não sei se ela sabia, mas ela me perguntou. E eu com dinheiro no bolso, eu disse que não tinha recebido.
E aí eu peguei a bicicleta que eu tinha na época, saí, fui comprar. E voltei para casa, não me importei com minha esposa que estava lá, que era minha esposa naquela época. Estava lá em casa. Simplesmente entrei no quarto e falei assim, fica aí. E comecei a usar. E aí depois ela veio para a cama, ficou lá também assistindo todo aquele episódio da minha destruição. Ela conversando comigo, pedindo para me parar e eu cada vez mais. Gastei todo o dinheiro que eu tinha recebido naquela época. No dia seguinte estava minha esposa, daquela época, com fome e eu também. Fui para o trabalho e lá eu me alimentava porque eu trabalhava numa escola e minha mãe, a chefe de cozinha. Desde aquela época até os dias de hoje dessa gravação. Então eu tinha o que comer. E a que era minha esposa na época não tinha. Deixei ela em casa rodada, sozinha, sem nada. Sabe a crueldade? Mas não é porque eu queria ser mal com ela. Não é porque eu queria destruir ela. Não é porque eu tirei ela da casa dela para matar ela de fome. Não, não, não. Eu não queria fazer aquilo, mas mesmo assim eu fazia. Eu não queria destruir o nosso relacionamento, mesmo assim eu estava destruindo. Mesmo assim eu estava fazendo isso. Era muito mais forte do que eu. Não é porque eu simplesmente falei, não, eu não quero. E eu sempre olhava para mim antes dos meus 18 anos, eu sempre dizia, eu não quero ser igual ao meu pai. No quesito de entrar num relacionamento e simplesmente se afastar. Eu utilizava essas palavras e eu me espelhava no meu avô. Eu me espelhava no meu avô. Eu sempre estudei bastante, me aplicava muito nos estudos de questões de relacionamento. Os livros que eu mais lia na Bíblia eram os livros que falavam a parte de relacionamento. Não que ele falava assim, o casamento é isso. Não estou falando desses livros, estou falando daqueles que mostrava a história de Abraão, de Abrão com Saraí, depois se tornou Abraão com Sara, antes também ali Adão e Eva, Noé e a sua esposa e todos os outros vindo. Nesses quesitos, para mim, é muito chamativo. Então, assim, para mim era um espelho. Mas, infelizmente, quando eu entrei no mundo, nesse mundo das drogas, principalmente do crack, foi o fim para mim. Foi aonde todos os princípios, foi aonde todo aquele sonho houvesse sumido. Mas eu não queria fazer aquilo. E mesmo assim fazia. Então você que está assistindo, na sua casa, ou você mesmo que está assistindo, é a pessoa que está no uso compulsivo, e mesmo assim está assistindo, está ouvindo, ok. Lembre-se, não desista. Querer é uma coisa. Tem uma frase que as pessoas utilizam dizendo assim, querer é poder. Poder não significa ter. Fosse assim, qual o motivo que Deus iria castigar Davi quando ele era o Todo-Poderoso, o rei, foi lá, se juntou com Batseba, sendo que ela era a esposa de Urias, e mesmo assim ele foi castigado. Por quê? Querer não é poder. Querer é uma força de você querer algo. Poder é você se revestir. Mas se revestir de quê? Aí eu coloco aqui para você uma experiência real. A força maior, poder superior, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não estou falando de religião. Não. Estou falando de uma trindade excepcional que funciona não só para mim, como para diversas outras pessoas. Eu não sou o único com esse testemunho, não. Eu não sou o único que estou falando disso, não. São vários. Então tá ok. Estava eu lá, cada vez mais fundo, sem saída. Não conseguia mais ver a luz. Quando eu olhava para cima, eu não conseguia mais enxergar a luz. E mesmo assim, ainda, dentro do meu coração, aquela vontade
gritava dentro de mim: Deus me ajuda. Deus me socorre. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu já estava igual aquele cego que gritava, mas o som não saía, porque eu já não tinha mais força, nem física e nem mental. Ainda mais, com certeza, nem espiritual. Com aquela mínima força eu estava clamando. Eu lembro desses episódios como se fosse na época quando eu li um pouco sobre a história de Sansão, quando ele estava lá estava amarrado, estava sendo humilhado, quando ele clamou ao Senhor, quando ele pediu ao Senhor, e Deus o revestiu de uma força tremenda, que ele destruiu aquele lugar. E todos que estavam presentes vieram a óbito. Isso, quando você está fraco, derrotado. Todas as pessoas que estão à sua volta, todas, começam a se retirar. Umas vão sair porque realmente não te valorizam como ser humano. Outras vão sair porque elas não sabem como lidar com você. Elas não sabem como te ajudar. E outras, assim como foi a minha mãe, não vão desistir. Se preciso for, vão até a lua e retornam só para ver a pessoa bem. Então, nessa época, foi uma época para mim que eu perdi muito. Eu me distanciei de tudo. Eu me distanciei da presença de Deus. Eu me distanciei de amigos. Me distanciei de todas as coisas benéficas. Eu destruí a minha história. Estava destruindo a minha história. Menino negro, deficiente, pobre, se destruindo nas drogas. E o pior de tudo não é ser pobre, financeiramente falando. O pior de tudo não é nascer negro. O pior de tudo não é nascer deficiente, porque eu com essa deficiência na perna que eu tenho, já fiz tantas coisas, que se eu não tivesse essa deficiência, talvez eu não estaria vivo hoje. Mas a pior coisa, para mim, é perder. Nesse mesmo canal que você está assistindo do YouTube, tem uma que eu falo lá que é a dor da perca. Uma palestra na igreja. Foi logo recente que eu perdi meu irmão. Meu irmão que eu falo que é meu primo. Que a minha mãe criou, entendeu? Minha mãe cuidou dele. E não só minha mãe, minha tia, minhas tias, meus tios, toda a família. Nós, por mais entre o quesito família somos desestruturados, mas somos unidos. Somos próximos, principalmente se alguém precisar um do outro. Brigamos como qualquer família. Discutimos como qualquer família. Mas na hora que precisa, não tem inferno que prende. Então estava eu no ano de 2008 ali sofrendo, perdendo tudo. E um belo dia, chego em casa, já há alguns meses com essa esposa da época, ocorre o seguinte: eu recebi novamente e novamente eu gastei todo o dinheiro. Ah, Rafael, mas como é que vocês fizeram durante o mês para vocês se alimentarem? Ela ficou lá com fome? Não. Eu fui serrar na casa da minha irmã. A minha irmã. Minha irmã mais nova do que eu, que era para me ajudar, estava me ajudando. Exatamente. A Rafaela.
Nós se alimentávamos na casa da minha irmã. Minha irmã tinha acabado de entrar num relacionamento, né, ser juntado com o esposo dela atual, que é o mesmo ainda, graças a Deus, com 3 filhos abençoados. Então, ela tinha acabado de se juntar, eles foram morar na casa que a minha avó arrumou para eles, e eu comprei um fogão e coloquei na casa deles para a gente poder fazer esse intercâmbio. Como morávamos próximos, nós fizemos esse intercâmbio. E minha mãe ajudava. Entendeu? E então ela se alimentava lá. E quando chegou o mês de novo, eu peguei todo o dinheiro de novo e fiz a mesma coisa. Gastei tudo com drogas, tudo com crack. Tudo mesmo. No dia seguinte, fui para a escola novamente, porque assim, eu recebia no meio da semana. Então, eu quase não dormia mais, já estava igual um zumbi, eu não dormia mais. As pessoas estavam percebendo como eu estava. Estava me destruindo. Todo acabado. Já não tinha mais higiene pessoal. Tomar banho, coisa mais difícil que era. Escovar os dentes, piorou. Passar um perfume, isso eram detalhes que não funcionavam, que não davam certo. Por quê? Porque eu não colocava em prática. Então, eu chegava na escola, me alimentava lá e ela ficava, se alimentava na casa da minha irmã. E eu só voltava no final da tarde, à noite já. Então, beleza, nesse mesmo dia, eu chego à noite. Sem contar que um dia ela foi trabalhar no meu lugar porque eu não dava conta, porque eu passei a noite todinha usando droga e eu não aguentei. Eu pedi para ela trabalhar no meu lugar. Quando ela chegou lá para trabalhar no meu lugar, porque podia substituir, mas ela não pôde ficar no meu lugar. A diretora não aceitou na época, e aí ela voltou para casa. E aí eu tive que ir do mesmo jeito. Beleza. Quando um dia, pela noite, já chego em casa, encontro a casa trancada, como era de costume. E quando eu abro, olho para as... A gente tinha alguns móveis, como uma geladeira, algumas coisas pouco, mas tínhamos. Estava lá, olhei, não tinha mais nenhuma roupa dela, nenhum pertence dela, nada. Ela foi embora. Ali foi o fim para mim. Para mim o mundo acabou naquele momento. Ela foi embora, me deixou. Ela não aguentou mais sofrer. Ela não aguentou mais sofrer. Teve um dia, que ela simplesmente falou que não iria suportar viver aquela vida. E eu não dei importância. Eu não dei importância. E ela foi embora. Sem contar que antes teve um outro episódio que é vergonhoso. É vergonhoso. Eu sobre o efeito da substância, mas não vou botar... é culpa da substância, não. Naquela época, eu cheguei em casa e agredi ela. Eu agredi ela fisicamente. Pedi perdão no dia seguinte, não na mesma hora, não. Pedi perdão no dia seguinte. Entendeu? E aí, falei, nunca mais isso vai se repetir. Realmente não se repetiu. 3 meses depois, ela foi embora, mas nunca mais levantei a mão para ela. Para nenhuma outra mulher. Até os dias de hoje. Errei sim. Eu assumo minha responsabilidade do erro que eu cometi. Mas nunca mais levantei a mão para nenhuma outra mulher. Por quê? Às vezes a gente olha tudo que a gente faz. Fala das coisas boas que nós fizemos, dos eventos bons que participamos.
E das coisas vergonhosas a gente vai deixando de lado. Tenho vergonha disso? Claro, serviu como aprendizado. Por quê? Porque eu tinha prometido para mim que eu nunca iria agredir uma mulher. Porque eu vi aquela cena do meu pai batendo na minha mãe. Eu vi o meu tio, um tio que já faleceu, jogar água na esposa dele dormindo. Eu vi uma esposa do meu tio, ex-esposa do meu tio que também já faleceu, esfaqueando ele. Então tudo isso é o que é para ser lutado contra. Mas nesse dia eu estava sob o efeito da substância química. Mas foi eu que fiz. Não foi a droga que foi lá e bateu nela. Não, 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 não. Foi eu. Foi eu. E disso eu tenho arrependimento. Não posso voltar ao tempo e desfazer isso. Depois de um tempo, a gente se reencontrou. Ela estava casada, tem um filho. Não sei se agora ela tem mais outro filho. Não sei como está a vida dela nesse presente momento. Mas quando eu estava na cidade, depois você vai saber entender por que eu estou longe de lá. Quando eu ainda estava na cidade, nós tivemos a oportunidade de conversar, tivemos uma amizade boa. Então aquilo ficou no passado. Entendeu? Mas serviu de exemplo para mim aprender a nunca mais fazer o que eu fiz. Foi um absurdo. Foi arrogante. Então, são episódios. E hoje, todas as vezes que eu estou diante de uma situação que é prejudicial, pode me levar a ser agressivo no tom de voz ou fisicamente, eu coloco as mãos para trás. Mas por que as mãos para trás, Rafael? Porque isso eu utilizo como ferramenta para não ser agressivo com ninguém. Graças ao bom Deus e à iniciativa do aprendizado, está funcionando. Já me vi em situações que era para partir para agressão, mas o ato automático, depois de um certo tempo, se torna automático, de colocar as mãos para trás diante de uma situação, fizeram com que eu não tivesse passar por a mesma situação. Porque é uma coisa, quando você está dentro de um relacionamento, quando a pessoa, ela não usa nenhuma substância química, ela é agressiva, ela parte para cima, para violência, para bater mesmo. Você tem que tomar uma iniciativa, por isso que eu parabenizei essa ex-esposa, na época era esposa, parabenizei ela depois, claro, pela atitude dela de ter ido embora. Por quê? Porque ela estava sofrendo. Eu creio que naquela época para ela, o pior não foi eu ter agredido. Claro que foi ruim, claro que foi prejudicial, claro que isso não foi adequado. Mas eu acho que todos os dias ela chegar em casa, que ela estudava na época ainda, chegar em casa e não encontrar nada para comer, ter que ir comer na casa da minha irmã, sendo que tinha lá um esposo que trabalhava, ganhava bem na época, e tudo que ele tinha que fazer era comprar as coisas para dentro de casa, e tudo que ele fazia era gastar com as drogas. Gastar com as drogas. Gastar com as drogas. Toda vez, pegar os seus objetos dentro de casa e trocar com drogas. Não dormir. Passar a noite virando, rodando, procurando coisas para poder usar drogas. Aquela vida eu não desejo nem a você e nem a ninguém que eu não conheça. Não desejo. E tem muitas pessoas vivendo semelhante a isso. Você que está assistindo talvez é uma esposa, uma mulher que já foi agredida
algumas vezes pelo seu esposo, quando ele estava no uso da substância química. Eu ouço muito como terapeuta as pessoas dizendo, olha, ele sem as drogas é uma ótima pessoa. Eu também era. Hoje eu sou melhor. Naquela época eu era também. Sem as drogas, eu era uma excelente pessoa, até tanto que onde eu chegava as pessoas me aceitavam, me recebiam, me tratavam bem. Mas eu, no uso das drogas, é o que o livro do NA fala. Um monstro dentro tomava conta. Fazia tudo para que viesse a destruição. Então, você que está passando por algo semelhante a isso, primeiro ponto, partiu para agressão, tá? Faça igual essa esposa que eu tinha fez. Não fique não. Não deixe não. Bateu uma vez, não merece mais o teu amor. Ah, mas eu vou perdoar. Perdoe. Lembre-se que perdoar não significa esquecer. Ah, tá dando um conselho para mim se separar? Não. Estou dizendo que a agressão, ela não tem que ser aceita. Não tem que ser aceita. Claro que não. Mas a pessoa muda? Claro que muda. Claro que ela muda. Todo mundo tem o direito de mudar. Estou dizendo que se ela permanecer tendo as mesmas atitudes, não muda, não quer mudar, ela não merece o seu amor, não merece estar com você. Não. Então o que ela merece? Ela merece sentir na pele aquilo que é para sentir, aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que não está na sua capacidade, aquilo que está na capacidade de uma força maior. Porque tem pessoas, você vai entender, tem pessoas que precisam passar pelo vale e passar pela vala mesmo, pela lama, para poder valorizar o que tem de bom. Essa que era minha esposa é uma excelente pessoa. Naquela época era uma excelente esposa. Eu que não valorizei. Hoje estou com uma outra mulher maravilhosa também. Eu amo muito essa mulher que eu tenho hoje. Que eu tenho não. Vou falar melhor, vou falar de uma forma coerente. Que está num relacionamento comigo, tá? Minha esposa. E eu sou esposo dela. É uma excelente pessoa. Eu tive o que muitas pessoas tratam de sorte. Todas as mulheres que eu me envolvi foram excelentes mulheres. Foram não, são excelentes mulheres. Em boa parte, eu vacilei. E é como eu falo para você, eu não queria, mas eu estava fazendo. Eu não queria mais usar drogas. Quantas e quantas vezes eu peguei a faca e coloquei no meu peito e falei, vou me matar. E colocava e empurrava, só não finalizava. Quantas e quantas foram as vezes que eu tentei me lançar à frente de um carro, porque era maior do que eu. Eu já tinha perdido a capacidade de tomar decisões importantes por mim. Me tornado escravo daquilo que estava me destruindo. Acabando comigo. Acabando com o meu relacionamento. Acabando com as pessoas mais próximas de mim. Destruindo tudo aquilo que eu colocava as mãos. E isso tudo acontece, claro, no uso compulsivo do crack. Então eu digo para você, mas se você tem a capacidade de fazer o que está escrito no livro de 1 Coríntios, o amor tudo suporta, tudo sofre, continue no seu relacionamento. Continue se amando. Continue se respeitando. Continue se valorizando. Olhando para você e vendo o que a essência da tua existência, a pessoa maravilhosa que você é.
e que essa pessoa que está com você aprenda a te dar o valor que você merece. Que Deus abençoe sua vida, sua história, tá? Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Você vai entender cada passo, cada situação, cada momento, os que levam. Porque falar, como é que para de usar a droga? Calma, não é assim. Não é um passe de mágica. Tem toda uma questão por trás. E tem outro detalhe ainda. Sabe qual é o outro detalhe? E os rastros de destruição que foram deixados. E aí? E as pessoas que foram magoadas? As pessoas que sofreram? Hein? As decepções que ocorreram? E aí? Tudo isso tem. É por isso que eu estou desde o primeiro vídeo falando para você. E já trouxe para você 2 episódios da minha mãe. Trouxe também dessa ex-esposa, tá? Episódios reais que ocorreram de verdade. Por mim, no uso da substância química. Entenda, moldar o comportamento para não usar substância química novamente é um processo que leva tempo, dedicação, esforço. Nunca esqueça disso. A pessoa, quando ela vai para a academia para ganhar massa muscular, né? Ganhar uns músculos bonitos, tudo, a mulher, o homem, seja quem for, vai para a academia. Se ela for hoje e daqui a 2 anos de novo, ela não vai ter nenhum resultado. Agora ela vai hoje, vai amanhã, depois, tá lá direto, exercendo a função para alcançar aquele objetivo que ela quer. E quando alcançar aquele objetivo, ela não vai parar. Porque se ela parar, aquilo vai acabar. É um processo de treinamentos, é um processo de colocar em prática, é um processo de você olhar para você e ver os erros que você cometeu e falar assim, opa, peraí, eu errei aqui, eu tenho que reconhecer, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Honestidade é importante, é por isso que eu estou falando para você nesse episódio aqui, que é vergonhoso, sim, machuca, claro que machuca. Quem foi a pessoa que mais se machucou? Foi ela. Naquela época foi ela. Por quê? Porque fui eu que fui o agressor, fui eu que fui a pessoa arrogante, fui eu que fui a pessoa, o monstro. Ah, mas a culpa foi das drogas, negativo, foi eu que usei, a droga não veio de lá, aqui em mim, e pá, foi injetada, não. Foi eu que usei. Ah, estava sob efeito, exatamente, estava sob efeito. Mas eu fui o responsável, porque antes de eu estar sob efeito, eu estava sóbrio. Eu estava sóbrio. Mas eu fui lá e usei. Usei 1, 2, 3, várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Eu fui o responsável. Então, aprenda aí. Essa segunda aula, aprenda aí a parte importante para o processo da recuperação. Para você não ter uma recaída. Aprenda a honestidade. Que é dentro da honestidade que você vai aprender a fazer as reparações dos erros que você cometeu. Você não vai corrigir, você não vai voltar ao passado e desfazer o que você fez. Não tem como você fazer isso. Você não tem uma máquina do tempo, nem a do futuro, nem a do passado. O que você tem é o dia de hoje, para não cometer os mesmos erros hoje que você cometeu ontem. Então, todo esse processo, a honestidade, mente aberta, é importante também. Você manter uma mente aberta. E o mais importante é você ter um poder superior. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Para você entrar no processo da recuperação. Colocar em prática. Buscar em oração. Tem pessoas que vai para uma
instituição, né, denominação chamada igreja. Vá, se você se sinta bem, vá, busque, vá lá. Tem outras pessoas que vão para os grupos de apoio, vá, coloque em prática, coloque em prática. Tudo isso é importante para o processo da recuperação da sua vida. Você agora está aí. Infelizmente, até os dias de hoje, não tem cura. Não tem cura. Mas tem recuperação, sim. Tem como você viver a recuperação? Tem. Eu conheço pessoas que têm mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu não cheguei aos 20 ainda. Porque eu tive minha recaída. Eu tive uma recaída. Mas eu estava chegando bem perto. Aos 10 anos. Mas tive a recaída, infelizmente. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou apresentar para você, vou continuar apresentando para você as destruições que ocorrem porque você precisa de um choque de realidade. Porque se você não tiver esse choque de realidade, você vai achar que você nunca fez mal a ninguém. Você nunca fez nada. Você simplesmente usou drogas e pronto. Quer que tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, seja quem for, esqueçam tudo que você fez. E ambos não sofrem de amnésia e nem de Alzheimer. Como é que vão esquecer? Como é que vão esquecer? Vão esquecer do momento que você falou lá palavras que não era para ter falado? Porque a Bíblia nos ensina a honrar teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Olha só a essência da existência do ser humano. Papai e mamãe. Você não saiu de uma cegonha. Não. Se foi um projeto, foi inseminação, exatamente, pode até ser. Mas você teve ali um papai e uma mamãe. Jesus Cristo, que só precisou vir de lá, precisava só vir de lá. Mas Deus mostrou a diferença. Chamou Maria, convidou Maria para esse projeto maravilhoso. Ela aceitou. E o Espírito foi lá, né? E Jesus veio ao mundo. Então, veja bem, a Maria, mãe de Jesus, e José, pai de Jesus. É tamanho que Jesus foi carpinteiro. E quem era carpinteiro na família dele? O pai dele, José. Tem os rastros das destruições, das coisas que você cometeu, dos erros que você cometeu, que eu cometi. Claro, tem pessoas que se machucaram. Tem pessoas que nunca mais querem falar comigo. Tem um monte dos erros que eu cometi. Não ache que parar de usar droga é simplesmente colocar um balde lá em cima do fogo e vai virar tudo cinza e o vento vai levar e acabou. Não. Aí vem o processo mais difícil de todos, porque agora você está sóbrio e agora na sobriedade que vem a questão, onde você vai ter que passar por dores. E você não vai precisar mais ter que ir lá se drogar, se dopar, para que aquela dor suma, entre aspas, porque ela não some. Simplesmente ela é anestesiada. E quando ela sai da anestesia, ela volta em dobro. Com mais força, com mais violência. E tudo que você fez, você vai fazer em dobro. Sempre multiplicando, sempre multiplicando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim vai indo. Até chegar ao ponto que alguns conseguem e outros morrem. Então fique aí, acompanhando no próximo vídeo, tá? No vídeo anterior eu coloquei lá uma foto minha quando eu usava drogas, tá? Aquele lá já foi no período de recaída. Do ano de 2008 eu não tenho. Eu tinha um Facebook no ano de... Nem me lembro que ano era. Acho que era 2010, eu tinha um Facebook. Tinha umas fotos, mas eu perdi. Eu não tenho mais. Alguém lá da minha família deve ter. Se tiver, tá bom? Mas não esqueça. No uso compulsivo da substância química, muitos erros são cometidos. Para mim estar aqui falando para você desses erros que eu cometi, não é fácil. Porque eu lembro das pessoas que eu magoei.
que eu decepcionei. Que eu jurei nunca fazer e fiz. Que eu prometi nunca fazer e fiz. Então isso não é fácil. Mas é necessário. É por isso que no NA fala-se do inventário. Fazer um inventário é você relembrar todas as coisas que você fez. É você começar a analisar todos os pontos. E você trazer a lucidez das coisas erradas que você fez e começar a praticar a honestidade. Ser honesto consigo mesmo e com os outros. Exatamente. Tudo isso é importante. Então, forte abraço. Deus abençoe sua vida, sua história. Não desista. Não desista. Não desista. Não é uma questão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não. Tem pessoas que estão lutando há mais de 2 anos e ainda não conseguiram sair. Tem pessoas que estão há mais de 15 anos e ainda não conseguiram. Tem pessoas que já passaram por mais de 40 internações em clínicas de reabilitações e ainda não conseguiram. Então, não desista. Só digo isso. Não desista. Deus é Deus. Um poder superior que te proporciona a oportunidade de melhoras. Tchau, tchau.